Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 5 de outubro de 2015, 13 horas e 27 minutos. Tiago Meyer Mendes está aqui comigo para a gente bater um papo. Alguns diriam até um papo cabeça nessa segunda-feira. A gente vai apresentar alguns dados que não foram tocados pelos meios de comunicação que andam por aí. Um tema, uma pesquisa mundial de valores realizada em alguns pontos do planeta diz que jovens não valorizam a democracia. A gente vai conversar sobre isso. Também vamos falar um pouco sobre os militantes de rede e as questões de viralizações e tal. Enfim, nesse nosso universo de temas deste século XXI. Pois então, este primeiro também, muito boa tarde, senhor. Hoje temos finalmente um artigo novo chegando à rede, Fábio, boa tarde a quem nos escuta e quem nos assiste. Pois é, o artigo que eu escrevi essa manhã, não podia mais uma semana deixar você sem artigos, né? É Crises o nome, e falo muito sobre os temas que nós vamos falar hoje, por acaso e não por acaso também, né? Muito bem, fala. Falando que todo mundo gosta muito de falar sobre a crise em si. Crise, porque a crise vende, e coisa que tu já bateu muito na tecla, que só se fala em crise no jornalismo brasileiro no geral. E tanto que se começava as matérias dos outros países falando aqui não tem crise, né? Sim. Quantas vezes tu repetiu isso? E eu falo sobre aquilo que normalmente as pessoas não estão dispostas a falar, sobre como começam e onde começam as crises. É muito fácil dizer que está tudo em crise e botar a culpa na política, mas é mais difícil cortar a própria carne das crises. Então, essa é a minha proposta no texto. É aquele texto que incomoda um pouco, mas eu acho que se não incomodar, a gente não vai conseguir ter uma mudança real em nada. Pois, começando então, um papo chamou muito a atenção, um resultado de um projeto mundial denominado Pesquisa Mundial de Valores. Quem quiser saber mais a fundo desse assunto, e ao invés de ficar pensando no último smartphone, ou alguma dessas coisas que andam por aí. Ou na chuteira do Neymar. A chuteira do Neymar e tal. Pesquisa Mundial de Valores, coloque isso no Google. Apenas 30% dos jovens com menos de 35 anos acreditam que a democracia é o valor mais importante na vida em sociedade. Apenas 30% dos jovens com menos de 35 anos. E o percentual é ainda mais baixo, cerca de 24%, entre os jovens da mesma faixa etária que residem lá no leste europeu. Pois isto é algo a se assustar, porque entre os mais velhos, 72% dos entrevistados dão apoio incondicional à questão da democracia. Tu estás estudando questões referentes a isso, então eu procurei buscar alguns temas que aproximassem o jornalismo do direito. Este tema, esse resultado, ele te preocupa, Tiago? Muito, Fábio, muito mesmo. Primeira coisa que eu acho interessante ressaltar aqui, nós temos uma cidade que tem 2 faculdades de Direito, né, 2 graduações em Direito, e formam em torno de 200 pessoas por ano. E normalmente o pessoal fala que é formado em Direito, mas na verdade o nome do curso se chama Ciências Jurídicas e Sociais. Nós trabalhamos, a princípio o direito deveria trabalhar com tanto a legislação, quanto política, quanto a sociedade. Infelizmente o que cai no concurso é só decorar vademecum e leis que às vezes não são tão relevantes porque não são levadas em conta, e isso faz com que nós criamos mais técnicos em direito do que pessoas formadas em ciências jurídicas e sociais. Mas falando
eu falo isso para dizer que essas pessoas, todas as pessoas que têm uma formação, e não só no direito, em qualquer formação, e mesmo a formação de segundo grau, têm deveres cívicos com o seu país. Têm deveres de cidadão com o seu país. E essa pesquisa, Fábio, ela mostra duas coisas que eu penso que são bastante evidentes. Primeiro, quem sofreu com épocas de repressão, épocas não democráticas, épocas ditatoriais, por causa que ele fala do leste europeu, etc. Ou seja, quem passou pela Revolução Russa, quem passou por todo o regime soviético, quem passa pelas ditaduras longas que nós tivemos na América Latina, vai querer a democracia e vai defender ela do jeito que puder, porque já viu o outro lado. Por pior que seja uma democracia, nós conversamos para melhorá-la e nunca para destituí-la. Isso um politólogo, um cientista político argentino dizia, chamado Guilherme O'Donnell. Ele falava: toda crítica à democracia deve ser feita não para derrubá-la, mas sim para melhorá-la. E ele vai chamar essa questão de como tu se sente na democracia de cultura democrática. E isso é uma coisa que nós, por ter uma democracia bastante jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, nós ainda não entendemos como funciona a democracia. E nós vamos e reclamamos da política, etc., mas nós não somos ativos politicamente. Nós não fazemos a nossa parte e depois nós lavamos a mão e dizemos: não, é o PT que é o problema, não, é o PMDB, é o PDT que não votou a favor agora nessa essa mudança de impostos, é o PSDB que estragou o país antes do PT chegar. E nós usamos isso para nos autoconvencer de que nós não somos culpados de nada. Daí reproduzimos o discurso de bandido bom é bandido morto, né? Que vamos falar sobre isso. E se explodisse Brasília e recomeçasse do zero, não ia ter problema. Não, em 4 anos nós íamos estar com as mesmas pessoas no poder, o mesmo tipo de pessoa no poder, porque nós não íamos mudar como cidadão. Então, isso é muito preocupante. Nós temos que sim defender a democracia, porque entre todos os péssimos governos, ele é o menos pior, já diria Margaret Thatcher. Pois, outra questão que eu te faço em relação a isso. A gente vê o individualismo, o faz de conta que não é comigo, acontecendo em cada ato nosso. Seja no trânsito, né, que sempre que tu enxerga um espaço, tu coloca o teu carro ali, não na hora de estacionar, no trânsito mesmo. Sim. E passa por tudo, né? De fazer de conta que não se está vendo alguma coisa que está acontecendo ali na tua frente e para tu tirar uma pequena vantagem que seja. Isso é o nosso cotidiano. Ele pelo menos assim, se nós parássemos para contar, né? 5 ou 6 vezes por dia acontece. Verdade. Com cada um de nós. E eu tenho um problema que me torna intolerante em relação a isso. O meu humor se modifica imediatamente no momento que eu me sinto prejudicado nessas coisas, que alguém faz de conta que não está vendo o que está fazendo. Daí cita-se vários exemplos aí. Daí, já que nós estávamos falando de trânsito, vamos falar do carro estacionado. Na sexta-feira, no começo da noite, eu achei impressionante de ver como é o nome daquilo? Uma minivan, ou um desses crossover, ou um desses autos um pouco maior aí, ocupando exatamente 2 vagas no estacionamento do Supermercado Nacional. Mas assim, muito bem estacionado em 2 vagas. E claro que tinha, né, consegui achar outra vaga, esperei um pouco e tal. Mas eu fico pensando o que passa pela cabeça de uma pessoa que faz isso, Thiago. A minha teoria é que não passa nada, né? Alguém que faz esse tipo de coisa não pode pensar muito. Não. Se a pessoa pensa,
ela não consegue fazer esse tipo de coisa. Tá, é aí que tá. Eu não consigo imaginar. Eu fico tentando imaginar como que seria a minha cara se eu fizesse isso e alguém dissesse pra mim, pô, cara, isso não tá certo. Mas é exatamente por não ter medo da repressão, porque ninguém repreende ninguém. Hoje, o Brasil, nós vivemos uma relação diplomática que é assim, se eu falo alguma coisa de uma atitude tua, tu vai levar pro lado pessoal. Sim. E eu vou me tornar o seu inimigo. Uhum. E não porque eu critiquei a sua atitude, você vai levar como se eu tivesse criticado a você. E isso é ridículo. Fábio, mas agora, sexta-feira, eu tava voltando do centro, de tardinha, no final da tarde, e atrás de mim tinha um carro da polícia. E eu passei por um carro estacionado numa vaga para idoso. Uhum. Só que não tinha nada, porque eu passei bem devagar e passei olhando pro carro. Eu vi que ele não tinha nenhum aviso, identificação. Querendo ou não, tá errado. Uhum. Né? Pode ser um idoso, mas se não tem identificação, tá errado. Eu dei o pisca-alerta, o policial encostou no meu lado, eu falei, aquele carro ali tá sem identificação. Daí eles, mas todo mundo faz isso. E seguiram. Daí quando a polícia te diz isso na cara dura e segue adiante, fica complicado, né? Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Face nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava-se conforme o número de filhos e tal. Essas histórias é o que se chama de viral, né? E isso também se transforma numa espécie de senso comum das pessoas, que procuram, então, compartilhar isso, falar sobre isso, usar isso como argumento e tal. E por trás disso estão espertinhos ou engraçadinhos que criam essas histórias ou que adaptam leituras e tal, e sabendo que as pessoas elas compartilham sem pensar. Eu estou usando esse termo, parece que eu estou dentro só de uma rede social. Não, as pessoas fazem isso na vida também. Sim, verdade. E o que tu me diz disso? Fábio, isso é muito, infelizmente, é um dos grandes problemas, né? Um dos mal-estares da civilização moderna, essa situação. Porque, na verdade, isso criou um grupo de pessoas que acha que detém certo conhecimento, mas que se você falar para eles, não, olha isso, olha esse fato, lê isso aqui, eles vão dizer, não, isso é minha opinião. Mas é a opinião comprada de um texto de 200 palavras, porque ler mais que 200 palavras é muito cansativo, dá sono, etc. Uhum. E daí as pessoas ficam presas a isso. E o grande problema é que hoje, como nós temos eu falo mais sobre isso porque trata-se mais do meu dia a dia. Mas muitos alunos fazem monografias, fazem trabalhos de conclusão de curso baseado nesse tipo de conhecimento que eles têm, né, conhecimento entre aspas, e chegam e vão fazer uma monografia sobre isso, daí eles começam a não achar subsídios e começam a ficar brabos e etc, porque acham que como é que eu vou estar lendo mais coisa para escrever sobre isso, se eu já sei. E daí se cria as bancadas da bala, né, que vão dizer que auxílio reclusão é um absurdo, que tinha que matar todos os presos, etc. Que um preso custa mais do que não sei quantos professores, daí começa a se criar toda essa relação. O pior de tudo é que este meio, ou essa forma de se obter esse conhecimento, entre aspas, ou essa informação diária, se transformou, de uns tempos para cá, na principal fonte de informação das pessoas. Então, aí que entra o perigo.
Jornal nem se fala, televisão muito menos, né? A televisão, ela hoje ela é basicamente informação sobre violência, sobre acidentes e a apresentação da forma com que os donos desses veículos pensam. Isso né? Os jornais também fazem isso, mas o que complica é que as verdadeiras fontes de informação, elas não têm o volume de acessos ou as pessoas não leem o suficiente destes veículos de comunicação para saber o que realmente está acontecendo. Com certeza. E isso também tem muito a ver da nossa relação atual com o tempo, né, Fábio? Antes, ler um jornal, você lia um jornal por dia, era toda a fonte de informação que você tinha. Agora você está lendo uma notícia a cada 35 segundos no Facebook. Sim. Quem sabe menos, né? Do que isso, nem que seja a notícia que a Joana comeu sushi hoje de meio-dia, né? Tava muito bom. O churrasco, principalmente domingo, é aquela churrascada, né? E as pessoas acabaram ficando viciadas em informação para não sair das rodas de conversa. Só que daí, infelizmente, elas acabam não juntando informação de qualidade, só péssimas informações de 140 caracteres, como eu gosto de falar. A twitterização do jornalismo. Tem twitterização do conhecimento. Exatamente, né? Não só o jornalismo. E daí as pessoas não querem ir atrás de mais nada. E isso faz com que os diálogos sejam muito rasos sobre assuntos muito complexos. Daí quando falamos de política, nós vamos falar, tal coisa, eu acho, pensa tal coisa. Daí alguém, duas respostas abaixo vai dizer, por que tu é um burro? Por que tu é idiota? Por que tu não sabe nada? Por que tu não conhece as coisas? E daí levam pro lado pessoal para ofender o outro. E isso é péssimo dentro de qualquer forma de avanço de conhecimento. Nós acabamos criando defesas que quando alguém fala algo que a gente não sabe, a gente vai ofender a pessoa e não mais atacar o assunto. Pois é, fica essa frase aqui, rádio ouvintes, no fim desse nosso primeiro bloco. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira e do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Resumimos o nosso papo aqui nesse primeiro bloco com o Thiago Meyer Mendes. São 15 para as 2. O Café Missioneiro faz o seu intervalo e em seguida estará de volta. O risco não necessariamente de se pagar um mico, mas o risco principalmente de se perder tempo com uma coisa que não significa nada. O Thiago, aqui no intervalo, me chamou a atenção de uma campanha fake, falsa, lançada nos Estados Unidos, denominada Peace for Equality. Ele vai explicar isso para nós e a gente pode até dar boas risadas sobre isso, Thiago Meyer Mendes. Fábio, essa campanha, eu recebi uma notícia sobre ela hoje de manhã, que era assim, umas pessoas estavam criando um documentário sobre como é fácil se tornar viral na internet. Como bastava tu fazer algo surreal que se tornava viral. E eles filmando, eles montam toda a ideia, brainstorm de qual seria a campanha e tal. Até que eles chegam à ideia do Peace for Equality, que é você vai mijar nas próprias calças em respeito às pessoas vítimas de estupro. E postar essas fotos. E eles começam a campanha se molhando com água nas pernas. E postam no Instagram. Isso, postam no Instagram e no Twitter. E em menos de um dia havia mais de 60 mil fotos ou vídeos de pessoas engajadas. Ou se mijando ou já mijadas. Tá, mas nesse ponto, porque isso é uma discussão muito velha, no sentido assim, da pessoa de boa vontade seguir outra pessoa por uma causa justa. O argumento, a asserção dessa, ou assim, a premissa
dessa ideia, desse conceito, é algo do bem. Perfeito. E as pessoas então resolvem seguir, mesmo que isso seja uma palhaçada. Perfeito, só que assim, ó, Fábio, é o que eu penso. Há uma... Mesmo quando você quer fazer o bem, você quer fazer o bem de uma forma pop. Você não quer fazer o bem pra... É a história de ir lá no lar da menina e tirar uma foto porque tu fez isso, tu fez a doação. Com os estandartes dos grupos e depois postar nas colunas sociais dos jornais da cidade. Isso, na verdade, você tá fazendo caridade pra quem? Pros outros ou pra ti? A caridade, quando ela é egoísta, ela não é caridade, é narcisismo. Então é a mesma coisa. Você quer apoiar a campanha, tudo bem, você apoia a campanha. Só que a partir do momento que você necessita essa autoafirmação de fotos, de estar engajado e debater e entrar nos grupos, ou por exemplo, uma campanha que penso eu que com certeza ela tem vários significados, mas ela acaba forçando uma popularidade, é uma campanha voltada mais ao feminismo, que é tingir os pelos do sovaco. Você, tudo bem você dizer, eu não vou mais me depilar, mas você ter que tingir já entra em outra questão de causar impacto na sociedade, tirar fotos diferentes, porque existe uma diferença, porque daí não vão chamar você de relaxada, vão chamar alguns machistas. Vai ser uma atitude pop. Vai ser uma atitude pop, vai ficar mais bonito com aquela roupa que você tem, daí você pinta os pelos do sovaco de uma cor, o cabelo de outra, né? É uma barbaridade mesmo. Vai ficando. Então, mesmo esse ativismo e essa questão de fazer a caridade, seguir boas ideias, se elas forem extremamente narcisistas, na verdade você não está fazendo caridade nenhuma, você só está querendo dormir melhor, achando que você está mudando o mundo. Perdemos o bom senso, Thiago Meyer Mendes, a sociedade, o que está acontecendo? Eu acho que, eu penso que, na verdade, as pessoas elas estão hiper individualizadas, só que elas precisam cada vez mais haver conexões. E daí elas forçam por meio de aparência, por meio de situações que causem impacto, como seja se mijar, seja pintar os pelos sovacos, seja fazer várias coisas, e para que tenham mais seguidores. E essa palavra no Twitter ela é bem emblemática, porque tu tem pessoas que te seguem. Uma pessoa que te segue, ela não te questiona, ela te segue. E é muito mais fácil você ter seguidores do que amigos. Amigos vão te questionar, vão dizer que você está errado, vão dizer várias coisas sobre você. E vão botar os dedos na sua ferida porque um amigo quer o bem do outro. E daí eles vão te colocar contra a parede, e um seguidor não. Então eu acho que falta a capacidade das pessoas de enfrentar seus próprios demônios, seus próprios fantasmas. Muito mais do que perder o bom senso ou não. E eu fico contente desse nosso papo aqui, porque ele se transforma num papo aberto com pessoas nos espiando, vamos dizer, né? Que são os ouvintes e os internautas que obviamente poderiam participar ligando para cá, enfim. Eu noto muita gente reclamando da falta de diálogo, que passa também por questões de tolerância. Aí eu entro na história dos militantes de rede social aí, né? Eles pregam, eles replicam histórias assim, só que eles não aceitam de forma nenhuma que se dialogue, que se converse sobre isso. Mas essa coisa de conversar, não de me obrigar que eu tenha que pensar como tu pensas, ou enfim. E isso está prejudicando o que a gente está falando hoje aqui, o jornalismo, a difusão da boa informação. Por quê? Porque a partir do momento que tu vê que uma pessoa é intransigente, ou tu te silencia, ou já tu se afasta imediatamente, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Ou entra em conflito.
Mas é que se tu quer fugir, tu não quer o conflito, Sim. tu cai fora. E Fábio, na verdade, o que eu vejo, meu pensamento é que hoje faltam duas coisas principalmente para as pessoas. A primeira é coragem e a segunda é aceitação. Aceitar a opinião diferente e coragem de falar as coisas, expressar suas opiniões ao vivo e coragem de dizer, não, eu estava errado, a minha opinião estava errada. E eu acho que é isso que nos tornou o que nós nos tornamos, viciados em pré-informações, muitas vezes falsas, virais, que tiramos fotos mijados ou pintamos pelos sovaco. Sim. E ou jogando balde na cabeça, ou para conseguir seguidores. Mas eu deixo claro aqui, Fábio, que eu não ache as questões feministas relevantes. Eu só tenho os meus apontamentos quanto a necessidade de tornar tudo pop. Pois bem, a gente termina com uma pesquisa apresentada ao país no começo da manhã de hoje, na verdade durante a madrugada de hoje, para virar pauta em grande parte dos veículos de comunicação do país. Pois o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG que reúne especialistas em violência urbana, encomendou para o Datafolha uma pesquisa. Essa pesquisa, então, foi divulgada, como eu disse, na madrugada desse domingo para segunda-feira. Metade do país acha que bandido bom é bandido morto, aponta essa pesquisa. O levantamento, então, ele vai fazer parte do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e ouviu 1.307 pessoas em 84 cidades brasileiras. É isso mesmo? Achamos isso? Fábio, se tu olhar, tem os gráficos ali, e indo por região, a região sul é a região que mais considera isso a verdade. Que bandido bom é bandido morto. Disparado. Sim. E nós ufanizamos que nós somos o local mais evoluído do mundo. Nós somos o umbigo do mundo, tudo gira em torno de nós. 54% dos moradores do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, concordam que bandido bom é bandido morto, enquanto 37% discordam, 7% não concordam nem discordam e 1% não sabem. Na verdade, isso... Primeira coisa, eu sempre começo apontando, quando vou falar sobre isso, que eu sou a favor da legítima defesa. Sim. Mas a legítima defesa termina quando termina a agressão. Você pegar e atar alguém num poste e espancar a pessoa, daí a questão que eu já escrevi um texto, né? Quem que é o criminoso ali? O cara que tentou te assaltar, enfim, tentou te agredir, ou tu que agrediu o cara imobilizado. Sim. Então, na verdade, nós temos uma sociedade extremamente desigual. Grande parte das pessoas, elas só encaram, até não tanto em Santo Ângelo, mas boa parte das pessoas de Santo Ângelo, elas só conhecem a pobreza por duas formas. Ou sua empregada doméstica, né, sua secretária, ou então na ponta do revólver. E talvez a nossa sociedade ela tenha essa postura devido à questão da impunidade. As pessoas sabem que não vai acontecer nada com quem comete um delito ou um criminoso e que dessa forma temos que nós agirmos e aí que complica, porque a estrutura da sociedade não é essa. E tanto que aquela onda de arrastões nas praias do Rio de Janeiro, estava sendo criado grupos de vigilantes, de pessoas que saíam armadas de tacos de beisebol, canos de metal, para sair e pegar as pessoas, para bater nesses bandidos, entre aspas, marginais, etc. E o que nós estamos fazendo, né, com nós mesmos? E daí eu penso uma coisa sobre o que tu falou, Fábio. Quando a Vila Militar de Santo Ângelo, uma cidade relativamente pacata, é toda gradeada. Todas as casas têm grades e eles têm segurança de militares 24 horas por dia na frente do quartel.
E daí o mesmo país vem dizer, o mesmo país que gasta dinheiro público para fazer isso, vem dizer que o cidadão não pode ter arma, o cidadão tem que esperar a polícia 40 minutos ser atendido, etc. Isso é uma incongruência. Onde é que... O grande problema não é pagar imposto, é não ver retorno do pagamento de imposto. É verdade. E eu concordo contigo, Fábio, quanto a essa questão das pessoas não saberem, olharem, não vai acontecer nada com ele, vai tomar 2 tapas dentro do camburão, ou não vai acontecer nada, e vai se largar na rua de novo. Às vezes porque é menor, às vezes porque não tem onde colocar, às vezes porque tanto faz. E isso acontece, infelizmente acontece, é o que nós vemos aí. Então as pessoas acabam se revoltando, só que isso não faz bem para a sociedade, porque ela só divide a sociedade mais ainda. E devemos discutir isso. Nós já vivemos nesse país há alguns anos um plebiscito em relação às armas, né? Tivemos um resultado, enfim. Vamos discutir um novo plebiscito ou foi resolvido aquela vez e está resolvido? Esses sinais que a sociedade dá é a necessidade de mudança lá como resultado, mas acima de tudo que se discuta isso, mas não essa discussão de Facebook. Né? Nós necessitamos debater isso e com as pessoas que sabem, né? E as pessoas de boa vontade, não as pessoas que se autodenominam pessoas de bem. Exatamente. É as pessoas que tenham boa vontade. Eu falo isso no texto, para as pessoas de bem e os humanos direitos, né? Eu não li ainda, mas esse teu texto vai ser publicado hoje à tarde no nosso Tudo Sobre Nada, a coluna que o Thiago mantém aqui no site da Novos Horizontes. Fábio, só para concluir a minha participação de hoje, eu acho importante nós voltarmos a entender a palavra encarar, que é ficar de cara a cara, né? E porque existe um provérbio, até falo ele no meu texto, existe um provérbio de uma tribo indígena americana que é fácil ser corajoso à distância. E é isso que o Facebook nos dá. A chance de ser extremamente corajosos, revolucionários, lutadores, modernos, seja como for, jovens, seja engajados, caridosos, e no final de contas nós vermos alguém fazendo uma coisa errada na rua e não conseguirmos nos indignar ali, e só no momento que nós sentamos na frente do nosso notebook, no conforto do ar-condicionado do quarto, olhando a TV, que nós vamos conseguir pensar, puta merda, agora eu tô bravo. Pois bem, Thiago Meyer Mendes esteve comigo aqui no Café Missioneiro nesta segunda-feira, 2h04. Eu estive com o Matheus Rasta, que está hoje com uma belíssima camisa verde escuro, assim, uma coisa, um tom espetacular. E Marcos Luft ali, sério, encarando as lentes da Novos Horizontes TV. E o Sérgio Luiz Toneto Júnior, que esteve lá no fundo cuidando do corte do programa. A gente segue neste outubro aqui de muito trabalho na Novos Horizontes. O pessoal tem nos perguntado em relação aos vídeos do Missiomoto. Eles estão saindo. Como foi dito há 2 semanas atrás, exige-se uma revisão completa dos enquadramentos, da pré-edição, enfim. O pessoal nos próximos dias vai ter acesso a isso. Enquanto isso, é isso que eu digo, enquanto isso vocês podem se deliciar com as entrevistas que estão sendo liberadas aí a cada dia nas nossas plataformas. Isso está também no site e tudo indicado nas redes sociais. 2h05, era isso aí por hoje. Amanhã o nosso assunto aqui é informática, e mais algumas questões que a gente tratará no programa de amanhã. Muito boa tarde e até lá.